Olá, boa tarde. A comunidade pode e deve ajudar na ressocialização de ex-detentos. É por isso que a legislação prevê a atuação dos conselhos da comunidade. No entanto, o levantamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça aponta que a iniciativa ainda enfrenta inúmeros desafios. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar sobre esses desafios e a importância da iniciativa. Esse é apenas um dos destaques do dia. Vamos aos demais. Superior Tribunal de Justiça decide que Lei Maria da Penha é aplicável à violência contra mulheres trans. Supremo Tribunal Federal valida a Lei Carioca que obriga a reserva de espaço para mulheres e crianças em ônibus BRT no Rio de Janeiro. A lei cumpre a Constituição na proteção de grupos sociais vulneráveis e, por isso, merecem a atenção do Estado. E ainda, Supremo retoma hoje julgamento das ações que envolvem o combate ao desmatamento na Amazônia. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a Lei Maria da Penha é aplicável à violência contra a mulher trans. Por unanimidade, a sexta turma do STJ considerou que, para efeito de incidência da lei, mulher trans é mulher também e a Lei Maria da Penha se aplica aos casos de violência doméstica ou familiar contra mulheres transexuais. Com esse entendimento, a sexta turma deu provimento a recurso do Ministério Público de São Paulo e determinou a aplicação das medidas protetivas requeridas por uma transexual após ela sofrer agressões do pai na residência da família. O Juízo de Primeiro Grau e o Tribunal de Justiça de São Paulo negaram as medidas protetivas, entendendo que a proteção da Lei Maria da Penha seria limitada à condição de mulher biológica. Ao STJ, o Ministério Público argumentou que não se trata de fazer analogia, mas de aplicar o texto da Lei Maria da Penha, que no artigo 5º, ao definir seu âmbito de incidência, refere-se à violência baseada no gênero e não no sexo biológico. Em seu voto, o relator ministro Rogério Schietti Cruz apontou as diferenças de conceito de sexo e gênero e ressaltou entendimentos doutrinários, segundo os quais o elemento diferenciador da abrangência da lei é o gênero feminino, sendo que nem sempre o sexo biológico e a identidade subjetiva coincidem. Segundo Schietti, o verdadeiro objetivo da lei é punir, prevenir e erradicar a violência doméstica e familiar contra a mulher em virtude do gênero e não por razão do sexo. Para ele, a Lei Maria da Penha não faz considerações sobre a motivação do agressor, mas apenas exige para sua aplicação que a vítima seja mulher e que a violência seja cometida em ambiente doméstico e familiar ou no contexto de relação de intimidade ou afeto entre o agressor e a agredida. Nesta manhã, Monique Medeiros, mãe de Henri Borel, colocou a tornozeleira eletrônica. Ela é suspeita de participar da morte do filho ao lado do ex-vereador Jairinho. Ela deixou a penitenciária em Bangu nesta terça, após a Justiça conceder regime domiciliar, sob o uso do dispositivo de monitoramento. Monique, a partir de agora, não pode manter comunicação com terceiros, está proibida de usar internet e celular. O Ministério Público confirmou que entrará com recurso contra a decisão que concedeu prisão domiciliar para Monique Medeiros. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal validou uma lei carioca que obriga a reserva de espaço para mulheres e crianças em ônibus BRT no Rio de Janeiro. A maioria dos ministros da segunda turma atendeu ao pedido da Câmara Municipal do Rio de Janeiro para considerar constitucional uma lei de 2017 que prevê a reserva de espaço nos ônibus BRTs para mulheres e crianças. Para o relator, ministro Edson Fachin, a lei cumpre a Constituição na proteção de grupos sociais vulneráveis e, por isso, merecem a atenção do Estado. Partindo da premissa de que a medida mais protetiva prevalece, destaco que a Lei 6274 de 2017 do município do Rio de Janeiro é mais favorável à tutela dos direitos sociais acima citados do que o Decreto 49640 de 2001, mencionado em memoriais, e assim a lei confere maior grau de proteção àqueles grupos vulneráveis por trazer período maior
ao benefício. No STF, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro questionou decisão do Tribunal de Justiça do Estado, que entendeu que cabe ao Executivo e não ao Legislativo tratar sobre o tema. A Câmara alegou que os municípios têm competência para legislar sobre assuntos de interesses locais e organizar serviços públicos como transporte coletivo. Apesar dos ministros considerarem a lei válida, a maioria seguiu a divergência aberta pelo ministro André Mendonça, de que é inconstitucional a exigência da contratação de pessoal para fiscalizar o cumprimento da norma. Segundo o entendimento que prevaleceu, é que a exigência cria despesa para a concessionária. Eu entendo que a fiscalização ela deve ser exercida prima facie por próprios agentes do município, e aí, logicamente, dentro de critérios a serem estabelecidos pela municipalidade. Então, penso eu, com a devida vênia, que, nesse ponto específico, se gerou um ônus desproporcional, imprevisível, no momento da realização da concessão. Termina hoje às 23h59 o julgamento no plenário virtual da decisão liminar do ministro Luiz Roberto Barroso, que prorrogou a suspensão dos despejos e remoções forçadas até junho deste ano, devido à pandemia. Na última semana, o ministro Barroso prorrogou o prazo, que terminaria no dia 31 de março. O ministro manteve a sua decisão. Até agora, os ministros Edson Fachin, Dias Toffoli e Carmen Lúcia também acompanharam o voto do relator. Em outra votação no plenário virtual, o Supremo Tribunal Federal decidiu que servidores públicos do Distrito Federal não podem substituir trabalhadores de empresa privada que estejam em greve. Os ministros, por unanimidade, mantiveram o dispositivo da lei orgânica do DF que proíbe essa prática. Na ação, o governo do Distrito Federal alegou que a norma da lei orgânica teria invadido competência privativa do governador para propor leis sobre organização administrativa. Mas o relator do caso, o ministro Nunes Marques, explicou que não é vedado às casas legislativas criar regras gerais de funcionamento da administração pública, desde que se respeite a Constituição e as demais leis. O ministro Nunes Marques ressaltou ainda que as atribuições dos servidores públicos são estabelecidas por meio de lei e dizem respeito à prestação de serviço para o Estado. Por isso, sua atuação em atividade privada caracteriza desvio de função. Todos os demais ministros acompanharam o relator. O presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, prorrogou o prazo para que o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com sede em São Paulo, transmita as ordens de pagamento de sentença judiciária, os chamados precatórios, para o Conselho Nacional de Justiça. Pela Constituição, o prazo terminaria no dia 2 de abril. A prorrogação foi pedida pelo tribunal após ter sofrido um ataque hacker na madrugada do dia 31 de março. A invasão deixou os sistemas de serviços prestados à população de São Paulo e de Mato Grosso do Sul indisponíveis. Segundo a decisão do ministro Luiz Fux, que ainda será analisada pelo plenário do CNJ, o prazo deverá se estender por 4 dias após o sistema do tribunal voltar a funcionar. E você vai ver a seguir os desafios dos conselhos das comunidades para ajudar ex-presidiários no processo de ressocialização. Assunto para daqui a pouquinho, nós voltamos já. A TV Justiça representa hoje uma das principais ferramentas de educação jurídica popular da sociedade brasileira. Algumas décadas atrás, a imensa maioria das pessoas não saberia citar o nome de um único ministro do Supremo Tribunal Federal. Atualmente, a sociedade civil acompanha os casos mais emblemáticos, como o das cotas raciais, entende o conteúdo das decisões e compreende a organização da magistratura. Nesse sentido, a TV Justiça aproxima o Poder Judiciário da população e contribui para o acesso à justiça e para a cidadania. Um instrumento criado há quase 40 anos para dar apoio a pessoas que cumprem pena ainda tem dificuldade de sair do papel. São os conselhos da comunidade que deveriam ajudar no processo de ressocialização.
Quem cumpriu pena ou medida de segurança precisa aos poucos ser inserido na sociedade. Caso contrário, o objetivo da execução penal não é alcançado. A legislação prevê que o Estado possa recorrer à comunidade como forma de criar alternativas para que a pessoa não volte a cometer novos crimes. E foi assim que a Lei de Execução Penal regulamentou a criação dos Conselhos das Comunidades. Os Conselhos das Comunidades existem há quase 40 anos. Para cada comarca deve haver um grupo formado por, no mínimo, um representante da associação comercial ou industrial, um advogado indicado pela OAB e um assistente social. Mas a iniciativa ainda enfrenta inúmeros desafios. Segundo um levantamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça, atividades básicas previstas na lei, como visitar os presídios, não são realizadas. A pesquisa foi feita com mais de 400 conselhos de todas as unidades da federação. Apenas 31% realizam visitas mensais aos presídios. 39% indicaram que as atividades precisaram ser interrompidas em algum momento. 19% não dispõem de recursos financeiros e 65% não têm funcionários contratados. Guilherme faz parte do Conselho da Comunidade de Ribeirão Preto, que existe há 10 anos. Ele conta que a falta de recursos impede que a proposta funcione de forma efetiva. Nós não temos um projeto real implementado por ausência de financiamento, por ausência de uma sede e, portanto, nós temos, inclusive, limitações de atendimento desse preso ou desse cidadão em regime aberto para fins de recolocação, por exemplo, na sociedade, no mercado de trabalho. Os problemas do interior de São Paulo são semelhantes aos da capital do país. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal reconhece que os gargalos impõem desafios. Existem, sim, gargalos para executar o trabalho de conselheiro, né? E existem inúmeros desafios. Na prática, a gente vê que ainda há pouca articulação para a geração de parcerias que gerem recursos financeiros para os investimentos, né, no custeio dos projetos e das atividades voltadas para as pessoas presas. Bom, e para repercutir mais essa questão, eu converso agora ao vivo com a supervisora do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do Conselho Nacional de Justiça, a Melina Miranda. Seja bem-vinda, muito boa tarde para você, Melina. Boa tarde, Rafaela, muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês no jornal. Prazer é nosso. Bom, Melina, de que forma esses conselhos da comunidade podem auxiliar o Poder Judiciário e a sociedade, os apenados, todos os atores envolvidos, na resolução de problemas estruturais do sistema carcerário, que nós sabemos que são inúmeros? A participação dos conselhos da comunidade é muito relevante nesse contexto da execução penal, porque pode ser um parceiro interessante para o judiciário no que diz respeito à fiscalização desses espaços, desses problemas estruturais, assim como contribuir na ressocialização a partir de parcerias e de um contato com o mundo interior, né, as prisões, e também com o mundo extramuros. Então, é um papel muito importante ter a comunidade dentro dos estabelecimentos prisionais, também para a gente poder diminuir o preconceito e o estigma com essa população. Melina, nós vivemos nos últimos anos uma certa política de encarceramento, entre aspas, né? A sociedade que tem um anseio muito grande por justiça social, enfim. Você acha que a sociedade, o cidadão está preparado para ter essa atuação? De que forma o CNJ vem contribuindo para a gente informar sobre esse mecanismo tão importante? Em que pese o Conselho da Comunidade está previsto, né, há quase 40 anos na Lei de Execução Penal, ainda é um mecanismo pouco conhecido. Nós precisamos, e o Judiciário tem um papel importante, de instituir, né, por força de lei, o juiz da execução, ele precisa compor e instituir os Conselhos da Comunidade, como foi falado na matéria, em cada comarca. Então, a comunidade, o processo democrático, ele está em construção e
e essa previsão de participação e controle social nas políticas públicas e com a execução penal, com as políticas judiciárias, não pode ser diferente. Ela é nova, mas eu penso que a população, a comunidade, nós temos muitos atores engajados já nessa pauta, nesse tema. Então, o nosso papel, o papel do judiciário é sempre fomentar, instituir, conseguir recursos para qualificar, estruturar essa atuação dos conselhos da comunidade, que, como eu disse, né, fazem essa importante atuação, essa ponte com o mundo exterior e com o mundo dentro das prisões. Melina, como é que funciona na prática quem quer participar desse conselho, ter uma atuação mais efetiva? A nossa lei de execução penal, ela estabelece, no mínimo, a representação de 4, vamos dizer, segmentos, né, da sociedade, mas isso é no mínimo. Então, qualquer pessoa interessada no tema, familiar de pessoa que está em situação de privação de liberdade, outros atores relevantes, né, da sociedade civil, podem procurar várias execuções penais, a própria Defensoria Pública e se colocar à disposição para compor esse Conselho da Comunidade. O CNJ tem feito um trabalho de fomento, né, da importância. O relatório lançado é uma dessas ações de fomento aos Conselhos da Comunidade. Então, nós incentivamos e apoiamos muito que a sociedade civil, as instituições possam também compor esse mecanismo de controle e participação social. Você falou agora há pouco do relatório lançado pelo Conselho Nacional de Justiça. Ele traz ali um raio-x, né, do sistema, em linhas gerais, assim, os principais gargalos e desafios. O que você destaca? Eu destacaria a falta ainda de implementação dos conselhos da comunidade em toda a comarca, e isso diz muito do trabalho, né, do judiciário. A gente precisa instituir esses conselhos. Outro ponto importante, a falta de estrutura e profissionais. Então, muitas vezes os conselheiros, eles acabam acumulando com outras atividades profissionais. E também é muito importante, né, que apareceu no relatório, nos grupos focais que nós fizemos nas 5 regiões do país, também a importância do judiciário contribuir com a fiscalização que esses conselhos exercem dentro das unidades. Esse é um importante apoio, porque o judiciário também tem essa previsão, né, esse dever de fiscalizar os ambientes de privação de liberdade. E o Conselho da Comunidade pode ser um importante parceiro, né, nessa função, nessa lida, além de trabalhar também com assistências dentro do ambiente de privação de liberdade. Então, observar se a assistência material, religiosa, social está sendo observada e cumprida dentro dos estabelecimentos prisionais. E essa participação está lá na Constituição Federal de 88, né, Melina? A participação de todos os envolvidos para a gente avançar cada vez mais. Bom, muito obrigada pela sua entrevista. Viu? Boa tarde para você, até a próxima. Boa tarde, muito obrigada. E você vai ver a seguir os detalhes da pauta de julgamentos do Supremo Tribunal Federal. As informações daqui a pouquinho, eu volto já. A TV Justiça é um eficaz veículo de informação e fomento ao debate democrático, proporcionando à sociedade acesso simplificado ao poder judiciário, projetando, com isso, conhecimentos básicos ao cidadão como direitos do consumidor, algo cotidiano, ou mesmo questões mais complexas voltadas à justiça social, como cotas em universidades e concurso público. É, portanto, um veículo de elevado valor social. O ministro André Mendonça tomou posse nesta terça-feira como ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro André Mendonça ocupa a vaga deixada pelo ministro Ricardo Lewandowski, que se tornou integrante titular do TSE. Doutor em Direito pela Universidade de Salamanca, na Espanha, André Mendonça atuou na Advocacia Geral da União por quase 22 anos. Foi advogado-geral por 2 vezes e nos anos de 2020 e 2021 foi ministro da Justiça. Ele tomou posse como ministro do Supremo Tribunal Federal em dezembro do ano passado.
O plenário do Tribunal Superior Eleitoral é formado por 7 ministros. São 3 representantes do Supremo Tribunal Federal, entre os quais são eleitos o presidente e o vice-presidente do TSE. A Corte também tem 2 representantes do Superior Tribunal de Justiça e o mais antigo na Justiça Eleitoral ocupa o cargo de Corregedor-Geral Eleitoral. Também há 2 representantes da classe dos advogados, nomeados pelo Presidente da República. Cada ministro tem um substituto da mesma origem. O Tribunal Superior Eleitoral negou um pedido do Partido da Mulher Brasileira para trocar de nome. Os nomes apresentados pelo partido foram Brasil, Partido Brasil e Por Mais Brasil. O nome Brasil havia sido negado em março porque tinha o potencial para gerar confusão ou induzir o eleitorado ao erro. Já os nomes Partido Brasil e Por Mais Brasil não foram analisados na sessão dessa terça porque foram apresentados por meio de embargos de declaração. Segundo o relator ministro Alexandre de Moraes, a solicitação teria que observar o correto procedimento para alteração estatutária. E na abertura da sessão de ontem, o presidente do TSE, ministro Edson Fachin, destacou as novidades do boot do tribunal no WhatsApp. Agora, além de tirar dúvidas das eleitoras e dos eleitores, a ferramenta vai enviar informações oficiais e confiáveis sobre o processo eleitoral para quem se cadastrar. O número do boot é esse aqui que aparece na sua tela, é o 61 9637 1078. Ainda na sessão, o ministro Edson Fachin, ele apresentou um balanço da Semana do Jovem Eleitor, que foi realizada entre os dias 14 e 18 de março. O alistamento eleitoral em março foi de 445.553 pessoas de 15 a 18 anos que solicitaram a emissão do título eleitoral e poderão escolher representantes para a Presidência da República, Senado Federal, Câmara dos Deputados, governos estaduais, Assembleias Legislativas e Câmara Distrital nas eleições gerais de 2022. Um crescimento de 27,6% em relação ao mês de fevereiro, que contabilizou 349.160 eleitores e eleitoras nessa faixa etária. Daqui a pouco tem sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. A consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, traz os detalhes da pauta. A pauta de hoje ficou conhecida como pauta verde. Os ministros do STF irão se dedicar à análise de 7 ações que questionam políticas ambientais vigentes no país e apurar se há responsabilidade do governo pelo desmatamento na Amazônia. A sessão, prevista para começar às 2 da tarde, será iniciada com a continuidade do voto da ministra Carmen Lúcia nas ações que apuram o grau de responsabilidade do governo federal em relação ao desmatamento na floresta amazônica. Em um dos processos, vários partidos questionam um plano de ação para a prevenção e controle do desflorestamento na Amazônia. No outro, os ministros devem avaliar a existência de uma suposta omissão do governo em promover ações concretas no sentido de impedir o avanço do desmatamento na região. Já outros 2 casos, legendas partidárias apontam omissão na gestão do Fundo Amazônia, que tem como objetivo estimular projetos e também prevenir o combate ao desmatamento, conservar e integrar de forma sustentável os recursos naturais na Amazônia Legal. Os partidos alegam que o poder público tem o dever de proteger e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado e pedem que o Supremo determine às autoridades a adoção de medidas concretas para o enfrentamento das mudanças climáticas, tais como reativar o Fundo Amazônia, repassar os recursos financeiros dos projetos já aprovados, aumentar a fiscalização na região e, principalmente, a execução do plano de prevenção e controle de desmatamento na Amazônia. A sessão começa logo mais às 2 da tarde e será transmitida ao vivo aqui mesmo, na TV Justiça. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde. Temos um encontro marcado amanhã e eu te espero. Tchau, tchau.